Se você já se sentiu deslocado em algum momento da sua vida, imagina crescer sentindo que o mundo inteiro está olhando para você, esperando que você erre. Essa é a história da Amber, uma adolescente de 16 anos e com mais de 200 quilos. Ela já carregava não só o peso do próprio corpo, mas também o peso de um mundo que não perdoa diferenças. E aqui a gente não tá falando só de balança, mas de tudo que é invisível. Solidão, insegurança, aquela vontade de caber em algum lugar. Eu fui gorda a minha vida toda. E eu tô cansada de ser assim. Agora deixa eu te perguntar. Você acha que um adolescente chega nesse ponto só porque come demais? Ou será que a comida é só a ponta do iceberg? Fica até o fim, porque essa história vai muito além do que a TV mostra. Aliás, se você quer ver outras histórias como essa, comenta "eu quero" aí nos comentários. Aproveita e já capricha com seu gostei. E se é novo, se inscreva para não perder nada do que rola por aqui. E olha só, se você curte o conteúdo aqui do canal, use o cupom DOPRADO na Growth. Além de garantir seu desconto nos melhores suplementos do mercado, você ainda ajuda a gente a continuar trazendo mais vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Amber cresceu numa casa marcada por perdas, recomeços e aquele silêncio constrangedor, que só quem já sentiu sabe. Filha mais velha, viu os pais se divorciarem quando ainda era uma criança. A mãe, sobrecarregada e sozinha, não teve escolha a não ser jogar nas costas da Amber responsabilidades que jamais deveriam ser de uma menina de 6 anos. Eu sou a mais velha dos meus irmãos. Eu alimentava ele, trocava ele, vestia ele sempre que precisava. Foi difícil. Enquanto isso, a mãe mal dava conta de si mesma. E a Amber e eu só comíamos e ganhamos peso. Mas é ainda pior para ela. E ela ainda sendo obesa, é realmente solitário. 2 gerações de mulheres tentando sobreviver a um cotidiano que mais parece uma luta livre. Enquanto a mãe tentava dar conta de 3 filhos e das próprias dores, Amber encontrou conforto onde dava, na cozinha. Aprendeu cedo que preparar um sanduíche de manteiga de amendoim ou um macarrão com queijo era mais fácil do que pedir colo. O lar sempre foi funcional, mas longe de ser saudável. Depois de um segundo casamento e da tragédia de perder gêmeos recém-nascidos, a mãe afundou ainda mais. Amber, já acostumada a engolir o choro, engoliu também a solidão. E claro, comida virou anestesia. Mesmo depois de algum tempo, as coisas pareciam que iam melhorar. A mãe finalmente encontrou um parceiro estável, o Eric, e a família parecia reconstruída. Mas a verdade é que a bagagem emocional não some só porque tem um novo pai na casa. Amber, aos 16, já não conseguia fazer coisas simples de adolescente. Ir ao shopping, se divertir numa festa ou até mesmo encontrar roupas que servissem. E no fundo, ninguém ali entendia que o maior peso da Amber era justamente não caber em lugar nenhum. Você se isola de todo o mundo. As pessoas não entendem. Quando o mundo olha pra mim, eu acho que eles veem um monstro. Para Amber, cada novo dia era um teste de paciência e resistência. Não bastava acordar sentindo dor, nem precisar de remédios para tudo. O verdadeiro desafio era sair de casa e encarar um mundo que parecia sempre pronto para apontar o dedo. Na escola, então, era humilhação atrás de humilhação. Olhares de desprezo, risadinhas escondidas, gente se afastando do caminho como se ela fosse contagiosa. Só que, para além do bullying, o que realmente doía era a sensação de nunca pertencer. Amber sentia na pele o peso de ser invisível e ao mesmo tempo impossível de ignorar. Na escola, ninguém queria ser amigo. Eu era muito ignorada e provocada na escola. No começo eu não entendia muito bem, mas depois eu percebi que era por ser gorda. Em casa, a mãe tentava compensar o que faltava na base do "deixa ela, a vida já é difícil". Quando ela era bem pequena, eu evitava ser aquela mãe que sempre diz não pra ela. Porque a vida dela já era dura o suficiente. Só que esse excesso de permissividade tinha um preço. A Amber nunca soube o que era limite saudável. Queria fazer coisas normais de adolescente, mas sempre havia um obstáculo físico, emocional ou social. Até as roupas eram um pesadelo. As bonitas não serviam, e as que serviam faziam questão de ressaltar o que ela menos queria mostrar. Em meio à rotina, a comida ia e vinha como único alívio. Era refúgio nas noites solitárias, recompensa depois de um dia difícil, anestesia para tudo que ela não queria sentir. E é aí que o ciclo se retroalimenta. Quanto mais dói, mais ela come. Quanto mais come, mais dói.
O apoio, quando existia, era torto. A mãe oferecia comida como prova de amor. O padrasto era presente, mas sem a sensibilidade que Amber precisava. Os irmãos menores orbitavam ao redor, tentando animar, mas nem eles sabiam como atravessar aquele muro de isolamento que se formou. Mesmo assim, Amber sonhava. Queria ser só uma adolescente normal, queria se sentir aceita, queria dançar sem ser alvo de piadas, queria um corpo que não doesse ao menor esforço. O mais cruel é que tudo parecia tão fora do alcance quanto uma calça jeans tamanho P. A insegurança virou sombra. Amber passou a se ver pelos olhos dos outros, sempre a gorda, sempre a diferente. Mas no fundo, ela ainda tinha uma faísca de esperança. E talvez, só talvez, alguém enxergasse o que existia além do peso. Chega um momento na vida de qualquer pessoa em que o peso de continuar como tá fica maior do que o medo de tentar mudar. Para Amber, esse momento veio quando a rotina começou a ficar insuportável. As dores nas costas, a vergonha de sair em público, as pequenas humilhações do dia a dia. Tudo isso foi se acumulando até que a necessidade de mudança se tornou impossível de ignorar. Foi aí que a família finalmente encarou a realidade. Algo precisava mudar. E, dessa vez, não era mais uma dieta da moda ou promessa de segunda-feira eu começo. Era sério. Era sobre futuro, saúde e até sobrevivência. A decisão de procurar o programa Quilos Mortais Adolescentes foi aquele divisor de águas. A esperança de que, finalmente, alguém ia levar a Amber a sério. Só que, junto com a esperança, veio também o medo. Medo de falhar mais uma vez, medo do julgamento médico, medo de encarar as próprias limitações. E, claro, medo de perceber que talvez o problema fosse maior do que todos imaginavam. A primeira consulta foi um misto de expectativa e tensão. Amber e a mãe sentadas diante do doutor, Wilson tentando mostrar que estavam comprometidas. Foi um choque, não só pelos números, mas por ouvir alguém falar tão claramente sobre riscos que ninguém queria enxergar. Ali ficou claro que não existia fórmula mágica. O médico deixou a real. Cirurgia bariátrica não é milagre, é ferramenta. Pela primeira vez, Amber ouviu que não estava condenada, mas também não teria moleza. E, para surpresa de todos, a mãe também pediu ajuda. Era o início de uma nova jornada, com metas de perda de peso para mãe e filha. Não bastava querer, tinha que provar. A dinâmica da família começou a mudar. Menos carboidrato, menos açúcar, mais disciplina, mais cobrança. Só que, mesmo com tudo isso, o medo não foi embora. No fundo, Amber sabia. Dessa vez não dava mais para fugir. Ou mudava de verdade, ou ia passar o resto da vida presa naquele ciclo. E você aí, já parou para pensar o quanto é difícil para um adolescente quebrar padrões que a família inteira carrega há gerações? A partir do momento em que Amber e a mãe assumem o compromisso, a rotina muda de verdade. Não é só sobre o que entra no prato, mas sobre o que sai da cabeça. A disciplina é testada todo dia. Dieta líquida, consultas, caminhadas e, principalmente, lidar com a ansiedade e os gatilhos emocionais. Amber começa a ver pequenos avanços. Cada quilo perdido é uma conquista, mas a vitória real é outra. Levantar do sofá sem dor, subir alguns degraus, caminhar um pouco mais a cada semana. O orgulho aparece nos detalhes, nas pequenas vitórias. Mas o processo não é linear. Tem recaída, tem dia ruim, tem briga. Numa dessas conversas tensas, a frustração aparece. Emily, do outro lado, também sente o peso da responsabilidade. A diferença é que Amber, pela primeira vez, começa a ganhar autonomia. Passa a montar a própria refeição, cobra a disciplina da mãe, desafia a família a sair do piloto automático. Só que as cobranças, quando vêm da filha para a mãe, geram tensão. Tem dia que Emily escapa da dieta, se esconde para comer, sente culpa. E Amber percebe. Rola aquele clima pesado em casa. Aquele drama silencioso, típico de família que não sabe conversar direito sobre o que dói de verdade. A alimentação continua sendo o ponto central. Cada escolha vira um teste moral. Cada deslize parece um fracasso coletivo. A mãe sente a pressão, Amber sente raiva e as duas andam na corda bamba entre apoio e cobrança. No meio disso, pequenas mudanças viram grandes conquistas. Amber consegue andar mais, consegue sair de casa, perde o medo de experimentar roupas, sente vontade de treinar, reencontra a autoestima. Emily tenta acompanhar, mas claramente o ritmo da filha supera o dela. A relação das duas oscila entre cumplicidade e conflito, e esse é talvez o retrato mais realista do que é lutar junto contra um problema crônico. Tem afeto, mas também muita cobrança, cansaço, frustração acumulada. Enquanto isso, o restante da família se adapta. O padrasto ajuda como pode, os irmãos menores tentam animar, mas cada um sente o impacto à sua maneira.
No fundo fica claro, o problema nunca foi só peso, é família, é trauma, é estrutura. E talvez o erro mais comum dos adultos seja achar que basta cortar açúcar para mudar uma vida inteira. Amber começa a descobrir uma força que nunca imaginou ter, mas ainda carrega feridas que não cicatrizam só com dieta. Se alguém ainda acha que a maior vitória da Amber foi o número na balança, é porque não acompanhou de perto as transformações que realmente importam. Depois de meses de luta, com recaídas, avanços, discussões e pequenas vitórias diárias, Amber finalmente começa a colher o que plantou: autoestima, autonomia e algo que ela nunca teve antes: orgulho de si mesma. A cena dela entrando numa loja comum, experimentando roupas que agora servem, é simbólica. Não é só sobre caber num jeans, mas sobre se sentir pertencente. Essa nova liberdade se reflete em tudo. Ela se arrisca mais, quer tentar coisas novas, experimenta até atividades que nunca imaginou, como escalar ou praticar exercícios em público. O mais surpreendente é que Amber passa a se ver como alguém capaz, não só no espelho, mas diante das pessoas. Ao redor, a família sente o impacto. Emily, mesmo sem manter o mesmo ritmo da filha, vê que o esforço coletivo valeu a pena. E entende, finalmente, que apoio verdadeiro vai muito além de fazer comida ou dizer vai dar certo. O relacionamento entre as duas amadurece. A dinâmica de cobrança vira respeito. A antiga cumplicidade agora tem base em admiração. Amber volta a socializar, se permite gostar de alguém, enfrenta desafios fora de casa e vê o mundo de outro jeito. Ainda tem medos, ainda tem inseguranças, mas agora ela sabe. Não precisa mais fugir nem se esconder atrás da comida. A jornada não foi perfeita, nunca é. Foram meses ou anos de altos e baixos, traumas que não desaparecem de uma hora para outra, limitações que continuam existindo. Mas, para Amber, nada supera a sensação de ter feito algo por ela mesma. No fim, fica aquela pergunta inevitável: será que a família realmente aprendeu alguma coisa? Será que agora sabem acolher e apoiar de verdade? Ou será que mais cedo ou mais tarde a rotina volta a engolir todo mundo? E você, aí do outro lado, o que faria diferente se fosse com a sua família? Será que apoio, diálogo e compreensão fariam mais diferença do que qualquer dieta? A história da Amber mostra que, apesar de toda a dor e toda a bagagem, reconstruir a autoestima é possível. E que transformação emocional sempre vale mais do que qualquer resultado na balança. Se curtiu essa história, já deixa um comentário dizendo qual participante você quer ver aqui no próximo vídeo. Olha só, se você gostou e ficou até aqui, deixe "eu fiquei", que depois vou lá no seu comentário te agradecer. Fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Imagine viver a vida inteira preso na própria cama. Esse é o caso de Sean Milliken da 4ª temporada. Para ele, até tarefas mais simples como ir ao banheiro era quase uma missão impossível. Ele precisava escorregar até a borda da cama e usar uma bacia para fazer suas necessidades. E coisas simples como tomar um banho não era fácil. Além de precisar da ajuda de uma amiga, a mãe de Sean tinha que fazer uma baita força para levantar as dobras do filho, precisando até apoiar a cabeça para fazer uma limpeza total. Agora só imagina o cheiro debaixo dessa pele toda. O chão ficou tão grande que eu não consigo mais limpar ele sozinha. Calma, eu preciso usar o ombro para levantar aqui. Bem, desesperado por mudança, Sean decide viajar a Houston e encontrar o Dr. Now, na esperança de ser aprovado para uma cirurgia. Ao ver a situação dele pela primeira vez, o médico percebe logo de cara que Sean não parece preocupado com a sua saúde. Ele acreditava que o paciente pesava pelo menos 360 quilos, só de olhar para ele. Ele claramente pesa pelo menos 360 quilos. Nesse momento, Sean não parece muito preocupado com a sua saúde. A situação piora quando Sean é levado para ser pesado no hospital. Sua perna esquerda está tão inchada que ele mal consegue levantá-lo do chão, gritando de dor enquanto é arrastado para dentro. A balança do hospital nem consegue medir o seu peso, forçando o Dr. Now a colocá-lo em uma cama especial para pesagem. No fim, foi visto que o paciente pesava impressionantes 417 quilos. A mãe de Sean, que sempre o ajudou, recebe uma bela bronca do Dr. Now. Ele diz que ela precisava parar de facilitar a vida do filho, pois era isso que estava matando ele aos poucos. Mas o pior nem é isso.
Antes de ter sido colocado na cama do hospital, Sean leva a mão para trás na direção do traseiro e diz para a mãe que teve um pequeno acidente na sala de espera. Ou seja, o paciente não conseguiu se segurar e se borrou todo, fazendo com que sua mãe tivesse que limpar toda a bagunça. Infelizmente, Sean foi mais uma vítima que perdeu a batalha contra a obesidade e faleceu em 2019.